Começamos mais um VerticCast. Hoje, uma presença mais que especial, principalmente pelo carinho de dois alunos com um professor, não só nosso, mas praticamente é do mercado inteiro. Quem quer fazer um CFP, quem quer fazer um CFA, provavelmente, ou com certeza, ou cruzou ou vai cruzar com o professor Rafael Paloni. Bem-vindo e a gratidão eterna por aceitar o convite nosso. Gratidão minha por falar que o mercado inteiro vai cruzar comigo um dia na escultura, né? Dependendo como você entender essa frase aí, mano, pode ser bom pra mim. Imagina, cara, que satisfação, satisfação mesmo, assim. E esse sentimento, como é que é esse sentimento que você tem de, pô, você forma as pessoas, cara. Assim, pra mim, formar alguém para o mercado de trabalho, capacitar alguém para melhorar a vida, para ganhar mais, para aprender mais, intelectualmente se desenvolver, deve ser a mesma sensação de ter um filho. Como é que é isso pra você? Eu acho que eu só a profissão de professor só perde pra de médico nesse sentido. Porque, assim, ter um emprego, ter uma profissão, não é pra ganhar dinheiro só, não é pra ficar rico, é para quebrar o galho de alguém. Toda profissão, né, antes de mais nada, é para quebrar o galho de alguém. E você pode dizer: "Pô, o professor faz isso muito bem, o médico faz isso muito bem". Na verdade, todas fazem isso bem. O médico, o advogado, ele acorda cedo, mas não é pelo lucro, pelo dinheiro, é porque ele vai lá ajudar alguém, né. E acho que o professor, como você bem falou, tem isso muito mesmo. Tudo é pelo aluno, tudo é para o aluno, tal. Eu já tive domingos que eu acordei 7h30 do domingo, fui lá para ficar, porque tinha alunos que estavam com pânico, que era a semana antes de prova, Hum. e eles queriam que eu desse umas dicas, fizesse uma revisãozinha de tal matéria. E eu sem pensar, sem cobrar nada, tal, eu fui. Então, tem isso realmente de fazer para ajudar os outros. Com amor. Ah, e o que vocês estão fazendo aqui, pô, vocês tinham milhares de pessoas para chamar para vir aqui conversar. Por que que vocês lembraram de mim? Acho que esse carinho que eu tenho na hora de ensinar, ele volta, que é o que está acontecendo aqui, essa gratidão, esse respeito. Então você planta bons valores e ele volta. Então isso é muito legal mesmo, cara. Legal, cara. Isso é uma coisa que a gente leva para o mercado. Eu e o Gui, a gente, pô, estamos no mercado ativamente, igual você. Você não é só professor. Você tem outras coisas para fazer. E a gente brinca com o nosso cliente, assim, às vezes você aprofunda mais numa explicação, sei lá, pô, China, Estados Unidos, aí a gente conversa com o nosso cliente para acalmar, é um trabalho muito até psicológico. Ah, mas assim, assado. Aí eu lembro de quê? Sala de aula. Na verdade, o professor, que é um eterno aluno, humildemente falando, a gente estuda a vida inteira, tu acabou de falar que tu vai fazer um curso não sei aonde, é é prazeroso. Eu falo pro meu cliente: "Cara, você não tá entendendo, você não tem que me agradecer. Se você me encontrar meio-dia, domingo, no mercado e vier conversar sobre o minha profissão, um consultor, um assessor, uma pessoa de finanças, eu amo fazer isso. Tanto faz se é numa sala de aula para 40 pessoas, se sou eu sentado assistindo a aula do Palone ou se sou eu fazendo um processo de assessoria para alguém, assim, eu amo. É o que eu vejo em você em sala de aula, pelo menos são os contatos que a gente tem. Não dá para saber onde começa o profissional e termina a pessoa. É uma extensão da sua vida, do seu caráter, do que se faz. Então, é isso mesmo. Eu me sinto assim. E eu gosto muito da filosofia. Na filosofia, os gregos chamavam isso de eudaimonia, achar o seu lugar no mundo. Para os gregos, né, o mundo é uma máquina perfeita onde tudo está interconectado. E você vai viver uma vida boa, para os gregos, né, quando você acha o seu lugar no mundo. Então, se você, consegue falar num domingo no meio da feira de investimentos, provavelmente você achou a sua eudaimonia, você é um cara que achou o seu lugar no universo. E aí a vida triste não é a vida quando você é pobre, não tem nada a ver com dinheiro, a vida triste é quando você ficou anos fazendo algo que era só para ganhar o teu salário, para cumprir ordem e tal, e não achou o seu lugar, a sua seu propósito, sua especificidade e tal. Então quando eu decidi comprar um pedaço da FK Partners e virar sócio, eu já dava aula na FK Partners há 9 anos. Caramba. Eu trabalhava no IB durante o dia e eu ia dar aula à noite. A Bia era do Santander. Fui Bradesco e Santander, fui os Tá. 2. Sou VP Santander e RM Bradesco. O Bradesco foi antes, então o meu último antes de ir pra FK foi o Santander. E quando eu fazia esse trabalho, eu quando apareceu essa oportunidade, eu falei: "Meu, não tem muito como dar errado". Pode acontecer da FK não dar certo, assim, financeiramente, quebrar e tal, e eu ter que voltar a trabalhar com outra coisa, mas assim, se eu faço isso tão bem como as pessoas dizem,
eu tenho que apostar nisso. Aí eu lembrei um pouco dessa história dos gregos, sabe? Pô, acha o seu lugar no mundo, aquilo que você faz bem, aquilo que você é único e tal. Eu acho que todo mundo tem que correr atrás disso. É totalmente racional, né? A linha de pensamento deles. Porque esse foi um dos principais pontos que nos motivou a criar esse canal. Então a Vertic nasce como um escritório de investimento, como grande parte do mercado. Nascemos com uma educação, acredito eu, um pouco mais completa, quando a gente olha para amigos, para outras pessoas que já estavam no mercado há anos, porque a gente nasce com uma cabeça de pegar as limitações que nós tínhamos no modelo CLT em bancos, onde a gente poderia chegar até a barreira 1, 2, 3 do patrimônio do cliente, não poderíamos assessorar numa compra de imóvel ou numa transição para o exterior. E a gente começou a pensar, poxa, se eu quero montar uma empresa, para eu melhor atender meu cliente, porque o cliente gosta da minha comunicação, gosta do nosso relacionamento, vamos tentar fazer isso de forma abrangente, construir um ecossistema financeiro. E aí é bacana, porque esse é um projeto, o Márcio já deu aula no passado, né, também, então é um projeto que já estava na gaveta há alguns anos, a gente só não tinha ideia que fosse começar agora. E meio que os clientes mesmos que nos direcionaram, né? Falando, pô, vocês explicam tão bem, cara, eu sou médico, eu nunca entendi sobre esse conteúdo. Você me explica de uma forma tão simples no papel que eu consigo no final de semana dar aula para meus amigos no churrasco. Ele falou, cara, calma aí, tem alguma coisa nascendo aí, a gente não percebeu. Vamos tentar escalar esse negócio, levar para uma quantidade maior de pessoas. E a gente sempre falou muito a teu respeito, porque, pô, assistir uma aula tua na sala de aula ou por vídeo, cara, a qualidade consegue ser a mesma. E eu sou um profissional que eu tenho dificuldade de assistir aula por vídeo. Até porque em casa tem 2 crianças, um moleque de 2, a menina de 7, cachorro, então toda hora você tem muitas coisas que dispersam. E a tua aula aprende. É que eu vou te falar, quando eu comecei a fazer isso, primeiro que eu fiz um monte de certificações, né? Eu fiz 13 certificações em finanças. E Eu vi na tua capivara. professor, eu fui aluno e eu via isso. Pô, o cara trabalhou 12 horas por dia no banco, tá com a cabeça lá na lua. Para eu fazer uma aula que esse cara vai prestar atenção em mim, o que que eu tenho que falar para esse cara que não esteja no PowerPoint e na apostila que ele leu? Então acho que começou me colocando no lugar de um aluno. E os alunos que tem lá na FK são praticamente todos do mercado financeiro, pessoas que, pô, o cara tem meta para bater, o cara acabou de levar um esporro do chefe dele, o cara acabou de ver o mercado cair 700 bips num dia, o cara acabou de ver o maior cliente dele sacar 50 milhões lá do. Então esse cara acabou de sentar numa sala de aula para ter aula comigo. Como é que eu vou prender a atenção desse cara? É difícil. Já no final do dia, né? Com o poder cognitivo lá embaixo, a bateria acabando, fome, cansaço. É um baita Foi no desafio. online pior ainda, porque aí o online tem um outro inimigo muito fatal que é o WhatsApp. O cara, Instagram. o cara fica no Instagram, o cara fica no Xvideos, o cara fica no WhatsApp. Ah, fica! Tá, e é vídeo, eu não estou na casa de todo mundo. O cara fica dando alt tab aqui, é um pouquinho na tua aula e um pouquinho em outras coisas. No e-mail do trabalho. Então é difícil, cara, prender a atenção dele. Hoje a gente faz alguns protótipos lá na FK de maneiras de aprender com mais. A gente chama isso de psicometria, né? Como é que se absorve mais conhecimento. E tem uns coreanos testando coisas tipo como se fosse um cabresto de cavalo, sabe? Você coloca um óculos, aqueles Google Glass assim, e ali vai ter o som, o vídeo, tudo. A tentativa de fazer isso é ser desligado do mundo, cara. Você bota um negócio que fecha a tua visão e tua audição e você só tem aquela aula. Então não tem celular, não tem nada em volta. E aí Interessante. é interessante porque pode vir a ser uma maneira de absorver mais conhecimento. Mas até agora os resultados não são muito conclusivos. É que não deve ter tantas amostras ainda, né? Porque é bem novo, isso eu pelo menos não tinha ouvido falar nada a respeito. Óbvio, videogame. É. É tudo meio piloto, mas o ponto é, o que a gente provavelmente vai concluir disso tudo, é que se você quer fazer aula, se você quer estar ali de corpo, alma e espírito, não é o fato de colocar algo na tua frente que vai aumentar ou prejudicar. O cara que pegou o WhatsApp é o cara que já não quer estar muito ali. O cara que já está dividido, ele já entrou na sala de aula meio dividido. Já tá buscando outra recompensa, né? E aí o ponto é, puta, botar o óculos vai resolver? Não sei. Cara, quando eu lembro, isso eu me espelho muito em você, e eu comecei a aula para estudar, na verdade. Recebi um convite da Beth, do Sérgio da BSG, 2012, cara. Era molecão. Ah, vem cá, sei lá, dá aula de lavagem de dinheiro para CPA. A matéria mais simples ali para uma certificação bem simples também.
mas eu tinha amor, cara. Depois fui andando, cheguei a pegar CFP, aulas de alguns conteúdos, tal, mas eu queria, passar para essas pessoas que somos nós, pessoas de mercado que vão buscar uma certificação. 90% das vezes é para ganhar mais, tirar a certificação para ganhar um cargo a mais ou trocar de emprego, mas eu sempre tentei passar para eles o intuito racional, motivacional da coisa, não é só ganhar mais, você não vai só tirar uma certificação para ganhar mais. E você, cara, você tem que se desenvolver, você tem que melhorar tua habilidade, tua capacidade cognitiva, tua habilidade intelectiva, sabe? Evoluir como ser humano e, óbvio, você como profissional também. Você falou de filosofia, uma das coisas que eu mais busquei até hoje foi justamente olhar para o contexto filosófico, até religioso, para levar para o meio educacional. Por quê? Existem algumas áreas que o ser humano usa para entender a existência humana, uma delas a filosofia, religião, ciências, arte. Então a filosofia versus religião para mim ajudou bastante. Eu tento passar isso entre aspas, não são alunos, mas parceiros, colegas, sócios hoje, não é só tirar o CFP, não é só tirar o CFA. E o que mais? Tirar é legal, o diploma na parede. E o que mais? Tanto é que tem pessoas com a qualificação super avançada mal-sucedidas financeiramente e bem-sucedidas financeiramente. Por quê? Porque faz com amor ou sem amor, provavelmente. É o que a gente está falando agora de fazer por amor o negócio que a gente faz no dia a dia, entendeu? Eu acho que você tem essa visão? Esse debate daria pra, em vez de tomar uma água, a gente tinha que abrir uma Heineken aqui e ficar Bem milado. horas falando disso, porque é um debate moral isso. E é, os valores humanos não necessariamente levam à ação que corresponde a eles. É muito doido isso, mas você pode falar assim: ó o Marx ali, ele tá fazendo dieta, mas ele perdeu peso? Não necessariamente. O processo não necessariamente leva a um fim. Tá ali o Marx lá na sala de aula, ele tá dando aula, mas as pessoas estão aprendendo. Então, o processo não necessariamente leva ao objetivo final. E aí é um debate enorme que envolve isso que você falou. A pessoa está lá estudando para a ceia. Qual é o próximo? Qual é a consequência disso? Para alguns é tornar-se um profissional do caralho. Para outros é pedir um aumento pro meu chefe. Exato. O processo não leva ao mesmo final para todas as pessoas. O engraçado é que se você perguntar para todas as pessoas que estudam para a CEA, todas vão te falar é para aprender mais, é para ficar melhor, é para step up the game. Mas nem todo mundo fala isso corretamente, nem todo mundo fala isso porque realmente acredita naquilo. As pessoas querem o aumento de salário, então elas, de novo, né, é o que eu vou falar, o processo não leva a uma finalidade única. E eu acho que nisso o mercado é muito perverso. Vocês vão sentir isso na pele, na Vertic, em muitos casos. Vocês vão querer fazer um trabalho para o seu cliente que é completo, que é honesto, que é bem pensado e tal, e vai ter um outro concorrente que vai vir e vai no que a comissão é mais alta, ou no que é mais fácil dele vender para o cliente. Tem técnicas de vendas que a gente estava conversando hoje de manhã, e aí você vai dizer: "Puta merda, pô, o cara vai pelo atalho, como é que esse cara ganha de mim? Como é que esse cara é o como é que a gente vê uns maldosos, entre aspas, terem sucesso na vida?" Isso é um pouco religião, né. Sim. Eh, mas isso é a vida, cara. O processo não leva a uma única finalidade para todas as pessoas, cara. E o mundo de certificações é assim, lá onde eu vejo isso acontecer há 18 anos. A gente via muito isso em banco, né? O banco ele é muito escalável, carreira, promoção, processos, campanhas, politicagem por certificação. Por diversas vezes, poxa, você vê um cara da tua gerente de segmento alta renda, que é muito comum hoje no mercado, essa nomenclatura. Você vê o cara com um CFP, e aí o cara, intencionalmente ou não, pega um senhor de 80 anos e aloca esse senhor todo em renda variável, e o cliente nunca nem ouviu falar de renda variável. Aí você fala, cara, não é só certificação. É muito mais a intencional, a espiritualidade da pessoa. E eu concordo plenamente contigo. A gente hoje no mercado autônomo, a gente acaba se deparando no dia a dia com alguns atalhos de concorrentes, ou até de parceiro, às vezes, quando a pessoa é muito próxima, a gente até liga pra avisar. Fala, cara, você tá indo por um caminho aqui, ó, o cliente é teu, tá contigo já, tá tudo certo. Mas esse caminho com esse perfil de cliente, eu já conheço esse cliente há anos. Vai dar problema.
E aí a gente já tivemos agradecimentos, como tivemos pessoa querendo matar a gente. Mas dá problema. E a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Apesar de sermos novos, a gente tá há quase 20 anos no mercado financeiro. Verdade. Passando pelo Itaú, poxa, HSBC, Santander, Safra. Então são grandes instituições que nos ensinaram muito. A conviver ali com diversas situações. Então a gente tem plena consciência disso. Tanto que a gente fala hoje pro nosso time da Vertic, cara, faça o certo. Vai demorar talvez um pouco mais, mas a consistência, a solidez não tem preço. Você deitar e dormir, olhar na cara do teu cliente e dizer que você fez o melhor pro teu cliente e como que funciona o jogo hoje, tem a métrica hoje dentro do universo da plataforma que nós somos filiados, que é a XP, que é o NPS. E desde o início da nossa operação, com diversos ciclos do mercado, que é onde o ser humano cliente fica bem desconfortável, a gente não teve nenhuma nota ruim. A nossa nota de avaliação lá dentro do NPS é quase 100%. Ética não tem preço. Então, assim, o mais importante de todos os ciclos que a gente tem passado, por mais que às vezes dói no bolso do cliente, ou pega no momento que o relacionamento pessoal dele ou empresarial não está tão bem, mas a nossa comunicação é muito clara. Por muitas vezes a gente deixa de fazer coisa que o cliente às vezes pede para fazer porque alguém falou para ele, mas que não tem a ver com o perfil dele, que financeiramente pra gente seria até mais lucrativo. E a gente coloca a bola no chão e fala pro cliente, ó, teu risco é esse. Pra mim seria muito melhor, né? Eu normalmente fala pro cliente, eu tô jogando contra o meu jogo, por ética, porque não é o teu perfil. Mas, se você quiser... Então, assim, isso é muito comum no nosso mercado. É um mercado que a gente sentiu bastante até a gente tomou um susto, assim, quando a gente saiu do modelo CLT engessado, por mais que certificados, e viemos pro modelo autônomo, porque é muito mais solto. E no modelo autônomo, até uma provocação que eu queria fazer contigo, a gente começa a entender um pouco mais o que acontece por dentro das estruturas. Porque não tem nada formatado. Você começa a formatar uma alocação para um cliente, uma distribuição. Hoje, quando você, que é um cara que já ensinou muitas e muitas pessoas de todos os modelos, como que você enxerga essa visão quanto profissionais do mercado financeiro do CLT versus o autônomo? Eu vejo um debate. Em um lado que você tem incentivos e do outro lado você tem valores humanos. Incentivo não é uma coisa que a gente pode abrir mão, que a gente pode deixar. A economia é o estudo do incentivo. Então, quando você tem um modelo de comissionamento, você mexe na veia com o incentivo que as pessoas têm. E eu não estou falando que isso é ruim, não. Pelo contrário. Quando você coloca um produto com 1% de comissão, o outro com 5% de comissão, adivinha qual que a pessoa vai vender? E aí você não pode apontar o dedo para ela e falar: essa pessoa é ruim, é mau caráter, é não sei o quê, porque ele está vendendo com 5% de comissão. Não. É racional que a gente corra para onde tem mais alta comissão. Então isso aqui é o lado do incentivo. Do outro lado da balança, a gente tem valores humanos. E aí a gente volta um pouco nessa conversa, mas moral é muito diferente de ética. Você na tua fala falou bastante sobre ética. Ética não é a mesma coisa que moral. Moral é o que cada um de nós traz na sua bagagem de vida. Depende de se você apanhou da sua mãe quando você era pequeno, depende se você apanhou dos seus amigos na academia, depende se você era o que sofria bullying na escola, depende se você é o que fazia bullying na escola. A tua moral é a construção de tudo que você viveu na tua vida, de bom e de ruim, de aprendizados e de esporros que você levou e tal. Só que a gente não pode depender como sociedade de milhões de pessoas, cada um com a sua moral. Porque você vai poder achar que matar alguém é ok, pela sua moral é ok. Você pode achar que é um absurdo. Então a gente não pode viver numa sociedade em que um acha certo uma coisa e o outro não. Aí entra a ética. A ética é um acordo coletivo. Então assim, vamos sentar aqui e debater. Matar alguém é certo ou errado? Chegar atrasado para gravar esse podcast aqui é certo ou errado? Talvez o Gui vai falar: "Ah, pô, eu sou compreensivo com o cara chegou depois e tal". Já o Marx pode dizer: "Nem a pau, pô, o cara chegou atrasado é uma falta de respeito". Vamos sentar e discutir o que a gente considera aceitável coletivamente. Aí que vem a parte de ser ético. Se é um acordo coletivo, nós temos que confiar que todos nós vamos cumprir aquilo, mesmo que ninguém esteja olhando. Aonde que eu quero chegar com isso? Toda vez que tem um negócio combinado dentro de um sistema XP, ou de um sistema BTG, ou de um sistema Safra, ou qualquer que seja, alguém não cumpriu aquilo que é coletivo, isso é o que os gregos chamavam, né? Essa palavra existe no grego, canalha. O canalha é alguém que não cumpre a ética. Alguém que violou algo que era coletivo. Toda vez que você vê, eu vou falar isso porque quando ele desabafo, fui muito puto com isso. Toda vez que você vê motos passando, eu nunca entendi por que eu tenho que ficar parado no farol vermelho e toda moto pode passar no farol vermelho. Eu nunca entendi.
Se é um acordo coletivo, a gente tem que confiar que todo mundo vai respeitar aquilo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não tenha um radar ali, mesmo que não tenha o amarelinho do CT para montar. O acordo coletivo é todo mundo respeita, mesmo que ninguém esteja olhando. E eu acho que esse mercado está migrando do incentivo para o coletivamente aceitável, respondendo a sua pergunta. Eu acho que o modelo do FII fixo e da transparência até tá indo para um caminho de não tanto incentivo, mas para um acordo coletivo em que todo mundo respeita ele. Um equilíbrio, né? Legal. Não, e para mim, cara, se você quiser ganhar em comissão, não tem problema nenhum também. Você pode ter clientes mais agressivos, você pode ter clientes que aceitam produtos cujo comissionamento é alto, não tem problema nenhum nisso. Quando eu falo que está acontecendo essa migração está sendo para a transparência. A transparência. Então, se você ganha comissão, fale isso para o cliente. Se você ganha FII fixo, fale isso para o cliente. Qualquer que seja. Eu acho que está migrando do incentivo, menos incentivo e mais. O próprio mercado ele tá ajustando bastante, né? A gente está no mercado autônomo, né, Marques? Por 3 anos, aproximadamente, tivemos uma rápida passagem pelo BTG, antes de montar a Vertic. Então a gente está ali desde 2021, final de 21, aproximadamente. E batendo 25, beirando os 4 anos. E a gente percebe que até o mercado, tô totalmente de pleno acordo contigo. Por quê? A gente percebe que o mercado, um CDB de um banco de um rate bom, que precificava 2% de comissão, hoje esse mesmo CDB tá dando 1, tá dando 0,70, tá dando 1/3, metade ou 1/3. Ou seja, acho que até o amadurecimento do mercado financeiro no Brasil, da desbancarização e vir para as plataformas mais abertas, e aí os bancos acabaram aderindo a isso também, tá ficando meio que uniforme o comissionamento. Tanto a taxa final para o cliente, que a gente tinha uma discrepância também muito grande no passado, quanto a comissão para o profissional. E meu ponto de vista, eu queria saber o teu também, visão de médio e curto prazo, olhando tanto para o cliente, como que o mercado vai se comportar, pelo menos uma janela de 5 anos futuro ou 10, e para o profissional. Porque do nosso ponto de vista, a gente tem falado bastante a respeito, eu acredito que não vai ficar mais um profissional mais ou menos. Ou o profissional se qualifica, ou ele vai perder numa recomendação até mesmo para um cliente, por conta do avanço tecnológico. Bom, primeiro dizer que o que vai acontecer no mercado daqui 5 a 10 anos, cara, não tem a Mais perspectiva. Mas o que eu vejo acontecer é o mercado tá mudando de um modelo em que você fechava negócio e enfiava spread loucamente nos clientes por essa assimetria de informação. Era um cliente que não manjava bolhufas de finanças e que não tinha a mesma quantidade de informação que você. Nem tô falando de investimento, quando você ligava para fechar um câmbio. Eu quero ir para Disney, eu quero comprar dólar para ir para Disney. O banco sabia lá quando tava a moeda, você não sabia, estava num telefone fixo na tua casa. Se o cara falasse, ó, é R$ 7, você não tinha a menor condição de dizer se você estava sendo muito spreadado ou pouco spreadado. Era uma relação muito assimétrica entre o fornecedor do dinheiro e o comprador do dinheiro. Isso já mudou muito rápido, porque agora você tem muito lugar para ir, né? Só escritório você tem, porra, quantos escritórios tem, o banco, a plataforma aberta, e não sei o quê, e o cliente está menos desinformado. E aí, se eu pudesse te dar um chute, muito chute mesmo, de onde vai estar isso daqui 5 anos, as plataformas vão ficar ainda mais abertas, você vai ter o ChatGPT fazendo isso para você, e aí, quando você ligar na Vertic, você fala, eu quero fazer uma aplicação. Você vai falar o teu preço, o ChatGPT vai estar aqui no meu celular e vai falar, ó, você tá com 0,3% de comissão. Deixa eu procurar aqui se tem lugar melhor. E aí, o poder vai estar totalmente na mão de quem compra, do cliente. Eu também acho. E vai a zero praticamente da tua mão como fornecedor. Então, se você pegar os bancários ali dos anos 90 e tal, não é meu caso, mas os meus primeiros chefes eram os bancários dos anos 90 e tal. Esses caras viveram essa assimetria, cara. Você cotava o que você queria nas empresas, tanto no crédito quanto na aplicação e tal. E a empresa não tinha ou conhecimento, ou tela, ou a Não informação tinha parâmetro, né? para ver se aquilo era muito. Então, ganhava-se muito com essa assimetria de informação. Eu acho que essa assimetria vai cada vez mais a zero. Tem uma discussão bem legal no mercado sobre agora a inteligência artificial, né? Ano passado a gente teve também.
os computadores, não são mais as caixas, agora são celulares, sei lá, o mundo foi se modernizando e sempre houve essa discussão. Quais as profissões serão trocadas por tecnologia? Agora a IA. A opinião do Benchimol, em alguns eventos que a gente teve, essa é a minha também, eu acredito que a do Guilherme também. As pessoas sempre vão querer falar com alguém, em qualquer profissão, na psicologia, na filosofia, na religião, não dá para substituir o padre por uma IA. E na nossa profissão, a gente tem um viés psicológico muito forte, um viés de neurociência, as pessoas querem falar com você. Eu não acredito que isso vá mudar. O que você acha sobre isso? A gente tava falando hoje, antes de começar aqui, sobre estudar, sempre fazer coisa nova. Eu tô fazendo o meu segundo mestrado nesse momento. E é a primeira vez que eu saí do mercado financeiro totalmente. Eu precisava sair dessa zona de conforto. Eu tô fazendo um mestrado em ciência de dados, no departamento de matemática. Então, assim, eu com certeza sou o cara mais burro da sala, mas pra mim, eu não era um bom programador, eu não sabia quase nada de código e tal. E eu tô aprendendo isso, eu acho que estou ficando melhor agora. E lá é tudo IA, tudo IA. E aí a pergunta que se faz lá chama deploy, né, deployment. Para que você vai usar essa IA? Então, a IA por si só, ela não é nada, ela tem que ter um uso muito específico. Talvez um dia seja aquele mundo Mad Max, que o computador que manda em tudo e a gente tem que fugir dos computadores e tal. Mas hoje, do que eu vejo e estou aprendendo lá, não é isso. A inteligência artificial tem usos, né? Então, usa a IA para construir uma carteira. Usa a IA para ver se aquele rating de crédito realmente é bom. Usa uma IA para ver se, com uma foto do seu olho, se você tem catarata nele, ou glaucoma, ou miopia. É um uso. E a IA, ela é muito boa de pegar dados passados e ver se eles estão acertando muito. Chama aprendizado de máquina, né? Machine learning. Fora isso, a IA ainda não tá nessa, nossa, loucura toda que a gente fala. A IA pega dados do passado e vê se eles estão acertando muito ou não. Pô, você pode falar, pegue uma aula do Palone e dê uma aula do Palone no estilo do José Saramago. A IA vai fazer isso pra você, porque ela é boa de pegar passado e convertê-lo. Mas a IA não sabe pra onde eu vou. A IA não sabe no que eu estou trabalhando. A IA não sabe o que eu precisarei daqui a um tempo. Então eu acho que a gente não tá nesse momento ainda. Eu também não tenho medo da IA, mas o profissional que não souber usar isso no seu trabalho, esse deploy que eu estou falando, isso é perigoso. Entendi. Antes de você falou da formação atual que você está buscando, e assim, pô, quando eu vejo você e outros que a gente gosta bastante aí no mercado, cara, você teve a coragem de fazer um mestrado em economia em Londres. Mas antes disso, você apanhou no tatame. Como é que é esse negócio, cara? Palone e BJJ. Como é que é isso? Por quê? Uma história que começou aos 19 anos de idade. Eu tinha uma academia na minha casa lá, tinha um cara lá que foi paciente do meu pai é dentista. E esse cara foi paciente do meu pai e ele falou: eu sou professor de jiu-jitsu e tal. Fala pro teu filho ir lá um dia. Aí foi assim, cara. 19 anos. 19 anos, aí eu fui lá e tal. E eu achei legal porque é um esporte que o magrinho tem alguma chance de não morrer, entendeu? E eu sempre fui magrinho, eu sempre tive. Eu tenho o mesmo peso e uso a mesma roupa de tamanho desde que eu tenho 19 anos de idade. Então. Sabe o que é agora com uns 25, 26? Tá no formal, pô. Não, conservado assim também não. Pintou o cabelo hoje pra passar experiência, pô. Mas é isso, eu vi que era um negócio que o magrinho tinha alguma chance de se defender. E foi legal, é uma jornada legal. E aí hoje, muitos anos depois, né, trabalhando com o mercado financeiro e tal, tem um monte de coisas que eu vejo lá que dá pra usar na vida, assim, né? Eu queria chegar aí, porque não só o jiu-jitsu. Eu, Guigo, aí, ó, mais um. Não só o jiu-jitsu, mas a arte marcial, o esporte como um todo, a gente vem conversando sobre isso. Pessoas importantes, empresários, pessoas de destaque nas suas profissões, normalmente elas têm por trás uma atividade. Alguma coisa, não só para fisicamente tá bem, mas psicologicamente. O jiu-jitsu, a maratona, a bicicleta, ou seja, esportes que exigem resiliência, respeito, disciplina, eles ajudam a gente profissionalmente. Para você é isso também? Pra mim é isso também. Eu nem acho que o jiu-jitsu é a maior fonte da minha vida, sem nenhum demérito, mas eu sou músico também, eu sou neto de um maestro que botou música no sangue da família o tempo todo.
Pra mim, música é uma outra fonte absurda. Eu tenho banda, até hoje, banda de rock com os meus amigos do Santander, até hoje. Legal. Saí do Santander vai fazer 9 anos e mantenho contato, a gente toca, tal. Então, sem fazer nenhuma apologia ao jiu-jitsu, porque o Guigo deve ter feito isso muito melhor do que eu. Mas eu acho que é importante você ter fontes de alguma inspiração para você que não seja dogmática. Dogma é alguma verdade que te vendem muito pronta, muito pura, muito, sabe, quase uma cartilha do que você tem que fazer. Tipo esses livros de autoajuda que tem no aeroporto. Faça isso e seja feliz o tempo inteiro. A vida não é assim, o ser humano não é assim. Eu não sou igual a você, você não é igual ao a gente, cada um tem a sua história e tal, então o dogma pra mim é um câncer, é horroroso, vender uma verdade única que valha pra todo mundo. Então acho que você tem que ter uma fonte que te dê a chance de escolher, de achar no que você gosta, o que você é bom, quais verdades você tem pra você. O jiu-jitsu é um, a música pra mim é outra. O esporte de uma forma geral, meu filho, por exemplo, eu joguei bola bastante, não num nível profissional, mas eu cheguei a disputar a Copinha São Paulo de futebol júnior, cara. E o futebol tem algumas outras verdades, entre aspas, que você leva pra vida. Então, assim, eu não vou dizer pra o teu ouvinte aqui, faz jiu-jitsu, faz futebol, faz música. Cada uma você vai encontrar alguma coisa, que vai te inspirar. E realmente, a gente fica 14 horas por dia fazendo o que a gente faz, cara. Você tem que buscar fontes de inspiração em outros lugares, senão realmente você enlouquece. Eu tenho comigo que todo ser humano tem que ter um pé em cada explicação da existência humana. Ciência, arte, filosofia, a física, a religião, acho que todo mundo tem, mesmo que você seja ateu, o ser religião, o estudar a religião não significa que você é religioso. Não tem problema, mas estudar o negócio, saber alguma coisa sobre isso, eu acho que tem que ter, faz parte, eu acho, do equilíbrio emocional e físico de todos. Ciência, arte, filosofia, religião, e ainda coloca a física ali no meio, química, ou seja, a gente saber um pouquinho de cada coisa e participar um pouquinho de cada coisa. O que o jiu-jitsu faz por mim, como podem perceber, eu sou magre eu tenho 71 quilos. Eu sempre tive, entre 70 e 75 foi a minha vida O inteira. Hélio Gracie, pô. É, Ah, o próprio Royler era ele sempre disputou na casa dos 70, 72 quilos, o Royler sempre foi. E ele ganhou tudo, né, ele ganhou de Nogueira Royce. até Abu Dhabi, ele ganhou tudo. O Royce também lá, pô, no UFC, lutando com 70 quilos, um cara de 120. E então, por que que eu falo isso, né, porque desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre sou o cara que caio por baixo. É muito difícil eu derrubar alguém e eu ficar montado, eu ficar em alguma posição por cima, eu sempre sou o cara amassado, pela minha desvantagem de peso. E essa é uma lição que eu aprendi e eu levo pra vida. Muitas vezes o cara tá aqui em cima, eu tenho um cara que treina lá com a gente lá, o cara tem 116 quilos e eu treino com ele. O cara com 45 quilos a mais do que eu em cima de mim, é uma sensação meio claustrofóbica, assim, pô, você quer sair dali, ou você quer bater pra acabar logo e tal. Eh, e aí a lição que o jiu-jitsu me deu é: respira, respira. Respira, acha um ângulo, porque tem saída. Todo golpe tem alguma saída. E você não perde a luta porque você levou um golpe, você perde a luta porque você se desesperou e não conseguiu sair dali. Eh, e no banco, na FK, às vezes acontece isso. Eu já tive situações no mesmo dia em que eu perdi um contrato de vendas, um funcionário meu pediu as contas e um professor meu disse que não poderia vir para aula à noite, no mesmo dia. Para mim é como um cara de 140, 115 quilos em cima de mim. Não é hora de desesperar, é hora de você respirar, calma, respira que tem saída, tem saída. Então isso eu levo pra vida, vem da arte marcial, mas se você fizer outras coisas como yoga, cantar, também tem essa lição, respira, respira. A respiração é uma das, fontes de energia que o jiu-jitsu me ensinou e que quem faz yoga, quem canta, tal, respira com diafragma, pausado. Pensa o que você tá fazendo. Isso usa-se muito, assim, nos negócios, É quem tá ali no viés de uma promoção, quem montou uma empresa e tá querendo crescer, é a sensação do cara de 200 quilos em cima de você. É o cara do último level do CFA,
E, pô, já passei por 2, esse tá difícil agora, é o outro do CFP que faltou um módulo de 6, ele não consegue botar aquilo na cabeça. Uma questão pro cara passar. Aí quer desistir, não quero mais, é natural da gente, ser humano, aí tem que respirar, é o jiu-jitsu. O que que você achou, na tua eu estudei alguma coisa fora, mas foi vendas à distância. Gostei, achei a linha de raciocínio acadêmico do americano, no teu caso foi Londres, né, europeu, muito mais prática, um viés de: "É isso que eu preciso, this is what I need", acabou. Não enfeita muito, eu senti essa diferença, não que no mundo acadêmico no Brasil a gente não tenha, coisas de altíssima qualidade, não é isso, mas eu acho o americano e o europeu mais prático para estudar. Realmente você estuda o que você precisa. Que você achou dessa experiência? Acho que o mundo tá indo para esse caminho de que, como você falou, inteligência artificial e tal, o conhecimento está ficando muito na palma da mão, mas as pessoas que trabalham com aquilo têm que ficar muito profundas. Então, hoje em dia, você não pode falar, eu sou advogado. Não, você não é advogado. Ou você é civil, ou você é tributário, ou você é penal. Você tem uma especialização e ela é muito profunda. No mercado financeiro é mais ou menos a mesma coisa. Você não é um cara de investimentos, você é um cara que conhece muito da renda fixa, ou de ações, ou de commodities e tal. Vender-se para o mercado como um generalista tá ficando muito perigoso, muito perigoso. Então eu vejo isso acontecer, isso começou nos Estados Unidos e na Inglaterra antes do que no Brasil, mas graças a Deus essa onda chegou aqui, e com a inteligência artificial vai ser cada vez mais rápido. Para de ser o generalista, para de ser o cara que: "Ah, eu sei tudo de tudo", não existe isso, cara. E você já sentiu isso em 2008, quando você finalizou o teu mestrado lá, de Sim, economia. porque o meu mestrado, os primeiros 4 meses eram 4 matérias, né, micro, macro, econometria e história do pensamento econômico. Eram só esses 4. Aí você fazia uma prova de cada, se você passasse, aí você ia para tua especialização, que é o que o mestrado queria fazer por você. Não queria que você provasse uma tese do escambau A4 e tal, ele queria que você ficasse bom em alguma área da economia. Então em 2008 eu já vi isso acontecer. Você é bom de quê? De monetária? Você é bom de macro? Você é bom de preferências do consumidor? Eh, Qual é a tua área? Uma galera que ia para estatística, uma galera que ia para estudo de derivativos, desde aquela época já era assim. Então, sim, o economista que fez Londres e que faz MIT, Stanford, Yale, esse cara já é convidado desde o comecinho a pular de cabeça num micro assunto e ficar muito fera naquilo. Entendi. Foi essa diferença que você sentiu naquela época que hoje já está mais É. nos cursos hoje de certificação eu sei que existe um afunilamento. Eu até brinco com o pessoal do CFP, cara, o CFP não vai te especializar em nada, tá. Na minha opinião, você vai ser um planejador financeiro, que é um generalista que vai saber de tudo um pouco, mas você não aprofunda economia no CFP. Ah, caramba não. Se você pensar o que o CFP tenta fazer, e eu acho que até consegue fazer, te especializou em planejamento financeiro. Legal. Então, assim, o cara que é planejador financeiro, ele não é gestor, ele não é um consultor de investimentos, ele não é um CTA, um trader, um trading de commodities. Uhum. Ele é um planejador financeiro. Eu acho que essa bagagem o CFP te dá bem. Legal. É porque eu falo assim, muita gente me fala: "Ah, você tem 13 certificações, então você sabe tudo de finanças". Ninguém sabe tudo, cara, e mesmo que eu tenha as 13 certificações, eu não vou ficar aqui no teu podcast te falando: "Eu sei tudo, de todas as áreas". Talvez eu me joguei mais profundamente em conhecimento, porque eu tenho uma escola. O cara que vai ter aula comigo, ele espera que eu tenha feito isso. Mas eu te falo por vivência minha, o que você aprende no FRM, que é Risk Management, é totalmente diferente do que você aprende na CAIA, que é investimento alternativo, que é totalmente diferente do CFP. Uhum. Eu quando fiz o CFP, eu já tinha o CFA. Aí eu fui pro pimpão, eu falei: É nóis. "Ah, Corinthians, pô". Passa, velho, isso aqui já faz uns anos, tá? Mano, é mel na chupeta. Cara, eu aprendi um monte de coisa no CFP, que eu não tinha aprendido nem no CFA, e que eu uso na minha vida. Hoje eu faço planejamento da minha família com coisas que eu aprendi no CFP. Então esse negócio de já ganhou, esse negócio de eu já sei e tal, Entendo. não existe, pelo menos não enquanto você mergulhar a fundo em algo, cara. Eu vi a galera, sempre vi em sala de aula, como aluno e como professor também, sempre nessa disputa, né.
Ô, professor, faz aí, que é a certificação próxima aí? Qual que é a próxima? Eu falei, cara, não existe certificação próxima. Sempre foi a minha opinião, não existe uma próxima certificação. Você vai encontrar vice-presidente comercial de grandes bancos e empresas que não tem nada disso aqui. Ele não é esse o talento que ele precisa, não é essa certificação que ele precisa. Se ele tiver, pô, legal, o cara quanto mais conhecer, igual você tem 250.000 certificações, legal, mas não é isso. As pessoas não entendem. Cada certificação, ou cada MBA, ou cada faculdade, serve para uma coisa, o que você quer. De repente, eu prefiro ser um cara de linha de frente comercial do que um consultor de investimentos frustrado, eu não gosto. Não gosto de ficar falando com o cliente aqui de vez em quando. Eu gosto de ter relação, eu gosto de saber o nome do cachorro do cara. Esse é o meu perfil. E é mesmo, no dia a dia. CFP ajuda? Legal. Complemento Pra bastante. caramba, complementa, mas O que esses órgãos tentam fazer, né, é te dar uma educação continuada. Então, uma vez que você é um CFP, putz, se você tirou essa certificação em 2010, muita coisa já mudou no mundo de 2010 para cá. Então, eles te dão alguma coisa que te obriga a continuar estudando dentro desse mundo do planejamento financeiro. O CFA é a mesma coisa, a CAI é a mesma coisa. Então, não é que você vai parar de estudar e sentar nas glórias do passado, mas eles vão te dar pílulas de conhecimento dentro daquele mundo do planejamento financeiro, ou da gestão de portfólios, ou do investimento alternativo. É isso que eles tentam fazer. Mas realmente eu te entendo, cara. Tem gente que tem ciricutivo. vaidade, cara. Ontem eu tava consultando, fiquei até surpreendido, mais de 10.000 CFPs já no Brasil. Foi uma crescente bem rápida. Travou ali no 6, 7, ficou um bom tempo, e aí esticou de uma hora para outra. Talvez esse crescimento agora não seja tão rápido. Primeiro porque o mercado brasileiro não está crescendo, né? O dinheiro só está trocando de bolso, a economia em si, a renda em si, não está aumentando. Em segundo lugar, porque agora o próprio CFP está ficando mais seletivo, né? Você tem que ser profissional já com anos de mercado, não pode ser muito novinho. Então isso vai colocar uma barreira Um grau de ensino mínimo, né? no grau de ensino mínimo. Não é o superior CFP, né? Isso. Então isso vai colocar uma barreira em quem vai entrar. Mas realmente, essa onda aí de 2020 pra cá, mesmo com pandemia, cara, tudo fechado, aquele inferno e um monte de gente fazendo prova e tal, pô. Deu um pico que o CFA, por exemplo, ele não é uma nota fixa, né? Ele é uma nota média dos últimos X períodos para ver se você vai passar ou não, É por prova. por É prova. um método estatístico que chama SCHOFF, que ele pega a prova no mundo inteiro, que é considerada a referência, aí vamos dizer que é a sua. Aí ele compara o resto do mundo inteiro com a sua. Caraca. Pô, sacanagem. Pô. Aí eu fiquei sabendo que na pandemia deu um pico da nota. Porque o camarada tava em casa, só estudando, cara. E aí a gente que é mais burro, como é que faz pra passar? Viu? Não tem como. Mas eu falo pra molecada, eu falo, pô, precisa saber o que você quer. Assim, quem é a linha de frente comercial, quem é o cara que vai se desenvolver como analista, quem é o cara de dados, o cara de BI. E tem gente, eu conheço caras assim com todas as certificações possíveis e não faz nada direito. Não é necessário. É legal, quando você tem um viés acadêmico, você tem. Eu tenho um pouquinho, eu gosto do negócio, não investi tanto como você, mas gosto. É legal, sim, a gente estudar tudo e ter um pouco para ter vivência, mas a galera que está no mercado como executivo, o que você precisa? Soft skill. Eu já cruzei com camaradas que estão fazendo mestrado, não sei de quê. Irmão, soft skill, o que você precisa para fazer tua função do jeito que você tem que fazer hoje e ganhar dinheiro? A vaidade, a nossa vaidade de acadêmico é outra história. A gente tem a vaidade. Eu gosto do diploma, eu gosto do título, você também gosta, é legal. Mas no mundo executivo precisa já saber o que o cara quer. O cara precisa. E a ciência, ela evoluiu como um todo. Então, essas ciências soft que você falou, elas também evoluíram bastante, cara. Curso de vendas, curso de negociação, não é aquele cursinho dos anos 70, mas não. Hoje em dia é sabido uma série de gatilhos que você usa na hora da venda que faz o cara comprar você, cara. Neurociência. Entre outras, persuasão, né? Ciência da persuasão. Então, às vezes, quando você hoje entra numa loja, você tá numa armadilha e nem percebe. Porque o vendedor que sabe que foi treinado para aquilo, ele se beneficia de uma série de armas, né? O cheiro da loja influencia. O padrão, se ele entrou e foi para tal lado da loja, se ele encostou numa peça de roupa, se ele fez uma pergunta ao vendedor, se ele já chegou só perguntando o preço e mais nada, tem padrões. E o jeito do vendedor responder a ele. Tem Não. gatilhos aí. A gente tem conversado com os convidados, todos eles têm um perfil parecido do empreendedor, do investidor, do acadêmico.
como é complexo dizer para as pessoas que, olha, né, o Flávio Augusto fala muito isso. Antigamente o vendedor era o cara que ferrou, deu tudo errado na vida dele. Aí a mãe falava, pô, meu filho, arranja emprego para vender lá na Casa Bahia, né? Hoje em dia não, os caras estão fazendo M&A aí porque são bons de vendas. Eles conseguem vender e escalar negócios. E é o cara que vende que faz isso. No final das contas, esse cara que vende, ele tem essa cabeça de empreendedor. Tipo, vou dar um exemplo, se você quiser falar sobre a FK, para mim é um exemplo. Não, né, a FK, desde que eu comecei a estudar, certificação, acho que a primeira que eu tirei foi em 2007. CPA 10, CPA 20, aquela coisa do bancário. 2012 ali, eu fiz meu CFP em 2014, graduei em 2015 lá no hotel da Alameda Santos ali. Eu não sei se ainda é hoje lá o evento, você entrega o diploma pro cara. 2015, mudou. Mas tu lembra que era lá, em 2015. E a FK, eu dei aula numa escola que na época era só a BSG e a FK. A FK ficou, ganhou escala, tem partnership, tem outros donos, não sei se pensa em abrir capital ou não, se pensa em fazer M&A no futuro ou não, mas se você quiser de repente entrar um pouco nisso, por quê? Porque tem vendedores lá dentro, você é vendedor. E a venda não é mais o cara que deu errado na vida. Eu estudei vendas em Kellogg, fiz um curso, pô, eu vi vendedor de Boeing lá, cara. A inteligência desse cara para explicar para o cliente o que é comprar um avião e se realmente precisa ou não, ela ultrapassa os limites da psicologia, da filosofia. É coisa de louco. Eu me inspiro muito em exemplos assim. Eu acho que muitos do mercado hoje, que principalmente fazem trajetórias de banco para modelos B2B, por exemplo, de corretoras, você não precisa de CFP, não, você precisa de vendas. Primeira coisa que eu falei para o Paulo quando ele chegou, cara, como é que é um curso de vendas lá, né? Como é que faz? Porque é necessário. Então, se você quiser, de repente, falar um pouco desse modelo FK e versus essa minha analogia de vendas. O vendas é o que faz o capitalismo evoluir. Se você pegar a lei da oferta e da demanda, a oferta só encontrou com a demanda porque algum vendedor foi lá e fez isso. Você pode ter shopping center ali que tem milhares de pessoas parando ali, mas 1% delas entrou e comprou alguma coisa, é a venda, a ignição, esse choquezinho do capitalismo. Então precisa de vendas. E eu acho que eu não tinha muito essa visão quando eu era bancário, de agora quando eu tenho a minha própria empresa. Eu era um vendedor no banco, mas era muito claro para mim, porque era o nome do meu cargo e tal, né. Quando você vai para uma escola, quando você o teu próprio negócio, você é vendedor o tempo inteiro. Eu vim aqui para gravar um podcast com você, a gente começou a falar de curso e tal, eu virei um vendedor para você, mesmo sem ter forçadamente vindo aqui para isso. E essa capacidade de ver a dor, a demanda das pessoas e oferecer algo, que vai ajudar, não é uma capacidade que todo mundo tem. Uhum. Não dá pra dizer que todo mundo no mundo sabe fazer isso e tal, não é verdade. E nem virar pra você e falar: "Putz, cara, desculpa, eu não tenho esse curso. Esse que você tá me pedindo aí, eu não tenho, procure outro lugar". As pessoas também não têm essa maturidade e essa ética de fazer isso muitas vezes. Então, eh, eu acho que a FK chegou onde chegou, porque a gente colocou muita preocupação, muito zelo, no produto que a gente ia entregar, mais do que só em vender. E aí eu queria fazer uma diferenciação entre vendas e marketing. Vendas eu acho que a gente faz bem. Marketing a gente não é tão agressivo quanto vem em outros lugares. Porque o marketing da FK tem sido dar essa boa experiência para as pessoas. As pessoas que foram numa FK ou passaram, ou mesmo quem não passou, eu ouço muito esse feedback. Eu não passei, mas eu aprendi finanças. E isso vira motivo para virar um promotor da FK. Uhum. Eu não passei, mas eu não virei um detrator teu, eu não te odeio. Eu não passei porque eu não estudei tanto, porque eu não tive tempo, etc. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma orientação aqui, não seria tanto só de aprender a vender. A orientação que eu daria é: preocupe-se em ter um produto honesto e um produto que atende plenamente aquele público que você nasceu para servir. Uhum. E aí vem um pouco do jiu-jitsu isso também. Aí também. E você pega a faixa preta, o teu sensei te fala uma frase, eu não sei se todos falam essa frase, não, mas, ele fala: "A jornada não terminou, filho, ela começou aqui". Você pegar a faixa preta não significa que você chegou no ápice. Agora serve os outros, vire um servo, ensina os outros isso que você aprendeu. E, eu acho que na FK a cabeça sempre foi essa: comece criando um produto, servindo as pessoas.
o boca a boca virá, as vendas virão, os grandes contratos virão. Então eu até acho que a gente é melhor de vendas do que é de marketing, porque é isso, a gente está mais preocupado em dar essa boa experiência e confiar que as pessoas vão voltar. Vocês estão muito fortes no In-Company ou não? O In-Company para você é um bom negócio? Surpreendentemente, muitas pessoas que lá atrás fizeram o CFP ou o CFA, hoje eles ligam lá e falam: "Ah, hoje eu virei o head da porra toda aqui, vem treinar o meu time". É um business bem diferente do que fazer certificação. E a certificação pega o que cai na prova, faz a aulinha daquilo. É um mundo de conformidade. Aqui é um mundo de customização. Então aqui entra em vigor aqui essa capacidade de customizar, muita tecnologia de educação aqui para fazer esse outro lado. Então uma escola que faz curso de finança preparatório não necessariamente faz bem em company. São Negócio bem diferentes. 2 clientes diferentes, né? Na cabeça do cliente que vem em mim, ele acha que é uma correlação. Porra, se o cara sabe dar CFA, o cara sabe vir aqui fazer um curso de modelagem financeira e tal. Mas dependendo da customização que eu tenho que fazer, dá trabalho. Até a dinâmica é outra, né? Você tá pegando um grupo específico, por um tema específico, provavelmente com uma grade de tempo reduzida. E você quer ver o cara fazendo, você não quer ver ele passar na prova, você quer ver o cara fazer aquilo. Tipo, venda, você quer ver o cara vendendo. Se o cara vendeu errado, você vai lá e corrige ele e tal. Então é diferente de essa matéria que tu tem que saber pra passar na prova. Porra, vamos preparar você pra isso. Nesse mundo aqui não é assim. Esse mundo é um mundo de ver o cara fazendo, volta, repete e tal. É mais parecido com um treino de academia, ou com Sim. futebol e tal. Repete, repete até ver o cara fazer certo. Melhorar a excelência por repetição, né? E é engraçado, porque a gente fala bastante isso, principalmente pro time do digital, que é uma molecada mais nova, que tá vindo ali pra primeira formação, ou pra primeira experiência no mercado financeiro, a galera de transição de carreira. E a gente bate bastante nessa tecla. De cara, do outro lado é um ser humano que tá consumindo também. E hoje, no nosso modelo, com essa plataforma que tem de todos os produtos financeiros e mais um pouco que a gente ainda não precisou e tá lá, a gente nunca nem usou. Na verdade, no final do dia, é mais ouvir o cliente. Deixa o cliente falar mais, deixa o cliente dizer qual que é a necessidade dele. A solução a gente vai ter. Você só não pode você querer solucionar um problema que você não conhece. Que é o grande pecado de um vendedor de forma geral, não só do mercado financeiro. A gente tem telefone, a gente tem e-mail, a gente recebe abordagem o dia inteiro de telefonias, de lojas de carro quando você leva teu carro para fazer revisão. E a gente fica brincando até no escritório, porque é umas abordagens assim totalmente agressiva. Pô, o carro tal, esse carro é teu perfil. Pô, mas calma aí, meu perfil por quê? Você mora na minha casa? Você viaja comigo? Não, é o lançamento do ano, mas pra quem? Então, cara, acho que a nossa ideia, além do VerticCast, vai num futuro próximo, também tem uma plataforma ali, mas não uma plataforma de certificação, uma plataforma educacional para levar conceitos básicos e principalmente capacitar mais o nosso time ou as pessoas que tiverem interesse em consumir conteúdo. Exatamente com isso, trazer a simplicidade da informação. A gente percebe que é muito complexo a linguagem, a gente tem uma galera que normalmente vem como ou primeira profissão ou transição de carreira, a transição já tem um relacionamento, então já tá com parte do caminho andado. A primeira profissão, o moleque que tá na faculdade ainda, ele não tem nenhum nem outro. E aí, se a gente entra com muito termo técnico, com muita dificuldade, eu acho que perde-se ali um pouco da ordem dos valores. Então a gente tem procurado praticar bastante isso, principalmente no dia a dia, né? Com quem já a gente tem 30 anos de carreira dentro da nossa empresa no mercado bancário, financeiro, que às vezes você participa de uma reunião com a pessoa, a gente corrige muito um ao outro. Ele fala, cara, teu cliente falou um monte de coisa que ele precisava. Pô, anotei. E você anotou o quê? Anotei mais um monte de coisa. O cara tá te pedindo, ele tá vomitando informação pra você. Dizendo que ele precisa, que é a dor, que é o gap dele. Então hoje eu acho que é muito mais trabalhar a escutativa do que qualquer outra coisa, assim, antes de começar a mapear alguma coisa. Tanto que a gente brinca, a gente faz uma correlação com a profissão médica. A gente fala, cara, normalmente o cliente, quando ele cai numa isca de marketing, alguma coisa, a gente leva ele pra primeira reunião. Eu acho que até a expectativa de boa parte dos consumidores é que eu vou chegar, ele vai me falar qual que é o produto-chave e vai resolver meu problema. Não, a gente quer te ouvir, quero te conhecer melhor, saber quem é você, que momento que você tá, o que que você pensa para o futuro, qual que é a tua tolerância a risco, a disponibilidade para esse mercado doméstico ou internacional. E aí quando a gente fala para o cliente, a gente vai marcar uma próxima reunião para tentar começar a desenhar algo para ele, a gente fala, mas como assim, não é agora que a gente vai falar? Eu já esperava que você fizesse na hora. Chegasse com a receita pronta já.
Aí, antes da gente falar um pouco de cenário, uma preocupação nossa, a gente acha que, não vou te dar um percentual, mas eu acho que a maior parte do mercado no Brasil, no nosso ramo, mercado financeiro, entre corretoras, bancos, gestoras, a gente está tendo uma pejotalização do mercado via modelos B2B que corretoras, gestoras, bancos estão fazendo. Eu acho isso sensacional. É um modelo empreendedor que já é americano, já é europeu, que vem para cá, que é, vamos lá, você quer ganhar um ou você quer ganhar 10 correndo o risco de ganhar zero? Ou seja, empreender para valer. Eu não vejo as pessoas preparadas, na maioria das vezes. Nós fizemos você fez, nós fizemos essa transição de carreira de modelo CLT, independente da posição no mercado, para um modelo PJ, ou seja, B2B, seja lá o nome mais adequado, mas eu vejo as pessoas não entendendo isso. Não entenderam, trocam de casa, de modelo contratual como se fosse uma simples troca de um emprego no CLT. Tua visão de professor, você tá ali, cara, você tá olhando todo mundo e você tá escutando todo mundo, desde o estagiário até o VP que tá tendo aula contigo. O que que você acha desse movimento de mercado dos últimos, sei lá, 4 anos, 5 anos que foi mais forte? O que está acontecendo no Brasil, de novo, é uma consequência do que aconteceu em Estados Unidos e Europa, que é ter outras instituições que não são bancos. Isso é natural. O Brasil, desde épocas de hiperinflação, era tudo dentro de banco, né? O banco fazia corretagem, fazia câmbio, fazia crédito, fazia tudo. Então hoje essa indústria de fundos de investimento muito mais ampla que tem no Brasil, os escritórios todos e tal, é uma consequência natural, o banco perder um pouco de espaço. Agora, quanto isso tem a ver com ser PJ ou não, são escolhas de carreira realmente, cara. É como você falou, não tem um perfil que vai casar com tudo. O que eu posso te dizer é, quando eu estava no banco, eu ouvi um CEO falar uma frase que eu sempre fui muito descrente, assim. Ele falava assim: todo mundo aqui tem que ser o dono da sua lojinha, todo mundo aqui tem que ser um pouco empresário, um pouco empreendedor". E eu achava aquilo um absurdo e hoje, depois de ter a minha própria escola e ser um pouco empreendedor, eu posso te falar, pela minha vivência, não é verdade. Não são todas as pessoas que são empreendedoras. Se você é presidente de um banco que tem 90.000 pessoas embaixo de você, você não tem 90.000 pessoas empreendedoras. Na verdade, a grande maioria não é. Porque quando uma pessoa escolheu um emprego, que ela tem um salário fixo, que não vai ter grandes upsides na vida, mas ela vai ganhar todo dia 30 lá o dinheirinho dela, ela já te disse, de uma maneira indireta, que ela não quer correr muito risco, que ela é uma pessoa mais que ela prefere mais a certeza do salário ali na ponta, do que esse zero ou 1.000, como você disse. Então, esse movimento não é óbvio para todo mundo. E o que me preocupa, são as modinhas, né, são as pessoas que vão nos movimentos manada da vida. Então, realmente, lá na escola eu vejo o mercado como um todo. Eu faço curso para banco, eu faço curso para escritório, eu faço curso para corretoras, para family offices. Eu vejo gente indo, depois de um ano desistindo e voltando. Isso eu acho muito perigoso. Mancha o currículo e a pessoa que foi, ficou um ano, ficou de saco cheio e voltou, ela não se permitiu viver um ciclo completo, ver o que tem de bom e de ruim naquilo para poder pular fora. Se eu, por exemplo, dissesse: "Eu não sou um empreendedor, eu quero sair da FK Partners, eu quero voltar para o mercado financeiro". Fazer isso com 8, 9 anos de trabalho é uma coisa. Eu poderia dormir bem à noite, eu poderia dizer: "Cara, eu vivi um ciclo, eu vi o que é bom e é ruim, e eu percebi que eu não estou disposto". É muito diferente do cara que faz isso em um ano, cara, muito diferente. Então esse movimento de estilingue, ou de bumerangue, ele é perigoso se muito rápido. Essa é a minha opinião. Agora eu acho que esse movimento de pejotalização veio para ficar, e se as pessoas acharem a eudaimonia nessa carreira PJ, pô, isso é maravilhoso. A pessoa vai ganhar mais e fazendo aquilo que faz bem. Entendi, entendi. Eu vejo, escutei de alguns amigos já, macaco que pula demais quer tiro. Pula de galho em galho toda hora, né? Cara, eu vejo até mesmo os mais jovens, não vou dizer estragando a carreira, que é muito forte, mas tá estragando, né? O cara mudar de operação a cada ano, pô. Vai numa instituição, vai pra outra, vai pro Mas escritório, volta. culpa deles. É culpa de uma série de coisas que eles receberam como herança, mas não é culpa dessa geração. Eu faço palestra para a Liga de Mercado Financeiro pelo menos uma vez por semana. Eu já fiz sei lá, cara, acho que umas 200 ligas de mercado financeiro. E
todo ano eles têm 18 anos. Todo ano eles são jovenzinhos, só eu que tenho cabelo branco. E eles, cara, é uma geração que cresceu, com os pais dizendo que eles são ótimos, que eles são perfeitos, que é tudo bom. Hoje em dia, você recebe medalhas de participação. Não é se você ganha, é medalha de participação. Essa geração de hoje, cara, não tá, acostumada a perder. Só de participar já tá bom. Eu não sei a tua vivência, a minha não era assim, cara. É porradaria. 42 anos. Eu cansei de perder jogo de futebol, cansei de perder luta, eu cansei de perder, eh, vestibular, eu não passei no CFA de primeira, eu cansei. A derrota é parte da vida. Agora você quer que te mostrem isso rápido ou devagar? Porque vai acontecer, cara, a derrota vai acontecer. E é uma geração do imediatismo, aí eu acho que o celular é uma merda, cara. Porque tudo que você quer está na palma da sua mão. Você quer carro, você quer comprar uma roupa, É namorar. você quer comer alguém, arrasta pra cima. Você quer comida, arrasta. É tudo a um clique de distância. E isso também criou nessa geração um imediatismo, que eu acho que está na sua fala também, de o cara vai na primeira reunião, ele já quer ver a carteira de investimento deles. É um pouco desse mundo imediatista que a gente vive. Agora, tem coisas nessa vida que não são imediatas. Uma amizade não é imediata. Uma confiança não é imediata. Coisas que o Benchimol falou que vem com o tempo e que a IA não vai conseguir cumprir, são coisas que vêm com o tempo, com uma persistência. Uma faixa preta não vem com uma primeira interação. Faz um armlock aí que ganhou faixa preta. Não. Um CFA não vem acertando sua primeira conta de duration. Então tem coisas nessa vida que não vem com arrasta pra cima. Eu tava conversando ontem, fiz uma reunião no final da tarde de acompanhamento de portfólio com cliente meu, com um casal de clientes. E a gente estávamos falando exatamente disso. Eles têm 2 filhos, os 2 acabaram se tornando médicos, saíram de casa cedo, foram estudar, trabalhar, deram certo e ok. E aí o cliente estava falando pra ele, falou, cara, eu tinha condição, como tenho hoje, de ter colocado meu filho no hotel 5 estrelas durante o curso dele, de ter colocado ele na melhor faculdade paga, de ter dado todas as melhores condições financeiras para ele. Só que eu deixei ele quebrar a cara, ir pra trás, voltar, errar, cursinho de novo, vai, volta, vai morar em pensão pra ganhar casco na vida. Eu falei, porra, falei pra ele, cara, primeiro cliente que eu escuto falar isso. Que fez isso com os 2 filhos, um cara empresário que fez um puta M&A, tem uma vida financeira super confortável. Ele falou, agora que eles viraram médicos, estão bem situados, os 2 com os pés no chão, eu começo a passar os meus bens pra eles porque eu sei que não vai dar merda. Aí eu comecei a fazer uma reflexão pra entender com ele qual que era o histórico da molecada e tal. E ele falou pra mim, um negócio que aconteceu comigo, mas por outros motivos. Ele meteu os 2 moleques dele no Senai desde cedo. Um em elétrica e o outro fez até mecânica de usinagem numa escola na Liz de Vasconcelos, que eu fiz lá também, ali perto do Ipiranga. E ele falou, cara, na época nenhum dos 2 queriam. Eu condicionei, eu obriguei a prestar a prova e só escolher o curso eles poderiam escolher, mas teria que ser naquela instituição. E aí vem o histórico porque ele também passou na infância dele por essa instituição. E aí a gente tava relembrando algumas coisas do tipo que Senai é uma escola que quem te treina lá, quem te capacita, é o cara da indústria. É um sênior da indústria que te capacita. Então ele vai te tratar que nem um peão de fábrica. Cara, sujou a máquina, limpa. Se você não limpar, você tem 15 anos, dane-se, você não vai embora. Deu 5,5, tocou o sino, tua máquina tá suja, você não vai nem se trocar. Ele falou, cara, isso foi melhor. É que ele tava ele tava sugerindo, sem saber que eu tinha feito, pra eu colocar os meus filhos. Eu falei pra ele, cara, sem sombra de dúvida. Tanto minha filha, a Lorena, que tem 7 anos, quanto o Gal, de 2 anos, independente do curso, no período de colegial, até para que ocupem a cabeça da melhor forma possível, eu vou condicionar um método desse bem agressivo mesmo. Mas de forma que vão torná-los ser humanos melhores. Porque hoje minha percepção, assim, pô, se eles têm, um tem 2, a outra tem 7, imagina daqui 15, 20 anos. E eu falei pra ele, eu concordo plenamente, ô Paulo, porque hoje as crianças estão preparadas já de ter o mundo pronto na palma da mão. Isso pra tudo. Só que quando a gente olha pro adulto, o adulto tá na mesma situação. Eu vi algumas pesquisas até olhei aqui pra lembrar do nome de Joseph Lodux, é um neurocientista ferrado, se eu não me engano, da Inglaterra. E eu vi uma matéria dele porque um cara que eu sigo bastante, que é o Wesley Delanogari, segue ele também. O cara referencia muito nas teses dele. Que ele falou que esse é um dos principais motivos dos últimos tempos dos relacionamentos amorosos, comerciais, terem cada vez mais fragilidade.
Ele citou até exemplo, falou, cara, o cara fica o dia inteiro lá vendo só mulher bonita, maravilhosa, ele chega em casa, ele nem quer procurar mais a mulher dele. E a mulher é a mesma coisa. Ele vê que o vizinho dele comprou um carro maravilhoso pela internet, ele não vai querer continuar pagando o carnê do carro dele ou planejar a compra do próximo carro, que vai demorar um tempo. Ele não vai estar disposto a pagar. Então, acho que pra gente, quanto empreendedor, verte, quer ficar, vai ser um baita desafio daqui pra frente a gente conseguir fortalecer o nosso time de pessoas, mas com valores e dispostos a seguir aquela trilha, pagar aquele pedágio de tempo pra conseguir galgar algo. Acho que pra gente, né, a gente tem buscado a molecadinha ali, a gente fomenta essa molecada o dia inteiro com informação porque eles têm muito apetite de aprender. Mas, cara, acho que o maior desafio é você conseguir mantê-los motivados. E aí tem muita gente que é contrária à motivação, mas todo mundo é motivado. Existe sim a resiliência, mas poucas pessoas sabem que a motivação é ter motivo para praticar, para alguma ação. Se as pessoas, motivação é euforia, chegar a ficar batendo palma todo dia, não, cara. Isso é recompensa, é comemoração, são outras coisas. Motivação é, pô, eu tô tirando a certificação porque eu quero aprender, porque eu quero me tornar um profissional melhor, porque eu quero repassar meu conhecimento, quero melhor assessorar o cliente. Isso é motivação. Você está fazendo aquela ação por um motivo que vem antes. E acho que essa, para o futuro, com esse avanço tecnológico, para a gente vai ser um baita desafio. Imagina para o teu negócio que é mais puramente educacional. Acho que é mostrar isso que você falou. Por um lado tem o imediatismo, por outro lado tem a profundidade do conhecimento que a gente falou. Lembra de a inteligência artificial vai tornar tudo na palma da mão, só que você tem que continuar sendo profundo no que você faz. A profundidade virá com o tempo, com a persistência, com a dedicação. Se você ficar no emprego um ano, troca de novo, depois vai para o outro, troca de novo, depois troca de novo, depois troca de novo, você não ficou profundo em nenhum deles. Nem no conteúdo, nem nos relacionamentos. Seu network também não desenvolveu. Então, eu acho que é mostrar para esse pessoal, e eu tento fazer isso lá na escola, que tudo bem, assim, é normal você depois de 3 ou 4 anos ficar de saco cheio, querer alguma experiência nova e tal. Só que tem que ter parcimônia com isso, porque, senão você não se permitiu ficar profundo em nada. Para ficar profundo em uma coisa, em banco de dados, em SQL, em sei lá, não é só jogar no ChatGPT, cara, como é que faz. Porque cada banco de dados tem a sua peculiaridade, vem de um determinado sistema, de um front que tem lá os seus probleminhas. Se você ficar trocando de emprego uma vez por ano, por mais que você saiba a ciência de dados ou código e tal, você não sabe o funcionamento daquela empresa, daquela instituição. Além do que ali já tá pronto, né? Pois É, receita pronta. Então esse é o perigo. O imediatismo é inimigo da profundidade. Ana, Teu público de sala de aula tem mudado ao longo dos anos? Questão da faixa etária? Com certeza. Algumas certificações, assim, o CFP, quando a gente começou, a gente foi a primeira escola que fez preparatório para CFP. Era só macaco velho, de private, de banco. Hoje é uma molecadinha mais jovem que vem. E agora vai mudar de novo, porque a molecadinha jovem não vai poder mais fazer o CFP. Então agora vai voltar a ser um público mais de 35 a 40 anos e tal. E o CFA também. CFA eram uns caras gestor com 10 anos de carteira e tal. Hoje, molecadinha que fez faculdade muito boa, ou um cara que tá no emprego, mas tá puto, quer trocar, e aí quer o CFA pra dar esse Rampar a carreira, né? rampa a carreira. Então vai mudando o perfil. E aí a FK também tem que ficar de olho nisso, porque se o público tá mudando, não deveria se comunicar da mesma maneira que comunicava no passado. Se o público é outro, a maneira de comunicar tem que ser outra também. Esperam isso. o Leandro Carnal fala que hoje em dia as pessoas falam que, nossa, ninguém lê mais hoje. As pessoas não leem realmente mais o livro físico com muita intensidade. Mas as pessoas leem muito mais hoje do que liam no passado. A gente tem muito mais informação de manhã, tomando café da manhã, do que teria num dia inteiro, numa média, há 20, 30 anos atrás. A diferença é a qualidade. Esse mimetismo que a gente falou. Qualidade de conteúdo, né? Cara, eu já fui em sala de espera de consultório e eu levo o livro. Eu leio que nem um animal, mas eu facilmente uns 25 livros por ano. Tá legal? Mas uns 2 por mês, acho que é um bom número. Aí eu tô na sala de espera lá, tô lendo. Do meu lado tem uma pessoa flipando o Instagram durante o mesmo tempo que eu tô esperando. Cara, eu li umas 40 páginas de um assunto, fiquei mais profundo e tal. Eu não sei quanto dessas flipadas de Instagram que virou conhecimento pra pessoa. Tem muita bobagem. Deve ter coisa também, algum conhecimento ali no meio, algum conteúdo legalzinho. Mas tem muita bobagem ali, tem muita palhaçada ali e tal. Não sei quanto a pessoa aprendeu. Eu tava num curso final de semana e a questão da leitura. Tem um topo de pirâmide,
eu não lembro só as nomenclaturas, mas a primeira ela vai de 10 a 12 livros por ano, de 8, de 7 a 10, o segundo estágio, o terceiro estágio, acho que de 3 ou 4 até 7, e o último é 1 e 2. O nível do brasileiro na média de livros anuais, ele bate de 1 e 2. O teu nível tá ao nível europeu. Acho que Eu vou até te mandar a matéria depois, Mudou lá, né? é nível europeu. esse hábito de estudar cria essa necessidade de ficar lendo. E eu levo muito esporro da minha esposa porque eu gosto de ler coisas de finanças, tá? Ela fala, porra, abre a cabeça, lê outras coisas. Por que eu lendo só finanças, aquela coisa? E eu descobri que eu gosto muito de ler biografias. Eu gosto de ler biografia da galera, porque você aprende as cagadas que os outros fizeram pra você não ter que fazer sozinho. Então, biografias são muito legais, amigo. Eu leio bastante biografia. Parabéns, tá com o dobro da média europeia. Ele é europeu de Santo André, pô. Pra Europa. Lá é a pequena Suíça brasileira. Cara, agora o negócio eu acho que você vai responder sem muito receio. E agora? A gente tem uma opinião ali no dia a dia, de frente a frente com o cliente. Eu acho que é uma medida protecionista o tarifaço Trump para fortalecer a indústria local. Eu não acho que esses analistas de mercado que estão, nossa, mas e agora a inflação, meu irmão? Se você acha que vai mexer com a inflação, eles já sabem. Eles sabem que a gente vai ter alguma coisa ali de inflação e vai ter que ajustar, mas eu acho muito que é uma medida protecionista para fortalecer a indústria, enfraquecer a China ou enfraquecer a Ásia como um todo. Mas o que você acha do tarifaço Trump e outra? China retaliar, é pior, é melhor? O que você chuta aí? Tem várias coisas pra falar sobre isso. Não vou ficar em cima do muro, tá? Falando especificamente de alocação de carteira, vocês fazem isso melhor do que eu, mas para quem tem intenção de ter offshore, de investir fora, é um momento espetacular. Se você não tiver nada lá, já não tiver grana fora, pô, é um momento muito bom para isso. Você vai entrar numa baixa histórica. E eu não sei se vocês já leram, né, Ciclos de Mercado do Peter Lynch, que é um grande gestor. Opa. O Peter Lynch falava muito que a bolsa americana tem correções de 7 7 anos. Se você pegar dados, é incrível como esse número 7 7 anos ele acontece. O que levou a essa correção é cada hora é uma coisa. Subprime, bolha das .com, Covid, agora o Trump. Mas de 7 em 7 anos tem correção no mercado americano e as ações voltam. É uma boa hora de você entrar. Hoje está acontecendo isso. O mercado americano, o IVVB11, voltar a 11% mais a queda cambial, é uma puta janela. Agora, o Brasil já não estava muito competitivo. Aí não é uma crítica partidária, né, tal, mas o Brasil já vinha perdendo competitividade global antes. Isso é uma janela ruim para ações, para a bolsa brasileira, infelizmente, mas é uma janela muito boa para renda fixa. O ponto é, a renda fixa brasileira já precificou essa perda de competitividade muito. Então, achar que uma alocação em renda fixa vai te fazer rico aqui para frente, não vai, porque o juro pré hoje já está precificando muito disso. Agora, é engraçado você ter perguntado do tarifaço, porque um dos assuntos que a gente mais estuda no CFA e na CAIA, eu falo porque eu dou aula disso, chama-se Geopolitical Alpha e Geopolitical Beta. São conceitos meio recentes. O pessoal que faz CFP nem estudou isso. O Geopolitical Alpha e o Beta é posicionamento direcional em eventos geopolíticos. Seja contra a globalização, seja contra essas hegemonias. Então, tem gestores que chamam global macro, né, que eles se posicionam assim. Fica long Israel, short Rússia. O cara fica long Canadá, short Estados Unidos. O cara faz posições direcionais com eventos geopolíticos. Então, esses caras já acompanham Hamas e Israel, China e Estados Unidos, tal. Então, o que eu posso te dizer? Se você estudar o cenário geopolítico, vai ter retaliação com certeza, porque é o melhor que a China pode fazer. E nós estamos caminhando muito forte para não ser mais uma hegemonia mundial americana, para ser agora uma hegemonia de duas forças, né? Para ser um bilateralismo, como a gente fala. E agora tem um livro muito legal para quem gosta, né? Que se chama The Changing World Order. A mudança econômica mundial. É do Ray Dalio. Ray Dalio é um dos maiores gestores do mundo, né? Fundador da Bridgewater. E esse livro dele, ele fala sobre mudanças de padrão.
Ele estuda desde século XIV e ele vem acompanhando quando Portugal e Espanha, depois virou Holanda, depois virou Inglaterra, depois virou não sei o quê. Ele foi acompanhando todos os impérios que mandaram no planeta Terra e o que que acontecia na economia a cada transição de poder. E aí ele conclui o livro dizendo lá que não tem muita dúvida de que os Estados Unidos está em decadência, não vai ser mais a hegemonia global, só que também não vai cair do nada, ele vai vender caro essa queda. Então nós estamos numa descida dos Estados Unidos e numa subida de China, onde os dois vão se encontrar, e os dois vão ficar durante aí uns 40, 50 anos como sendo o bilateralismo. E aí o que fazer com o bilateralismo? Você provavelmente vai ser convidado a escolher seu lado. Como era na Guerra Fria, você vai ter que escolher o seu lado, se é amiguinho dos Estados Unidos ou se é amiguinho da China. Então alguns já estão fazendo isso descarado, como Rússia, como outros que se declaram comunistas e tal. Só que a China ela não se vende para o mundo como comunista mais. Então não é uma briga ideológica mais, é uma briga puramente de poder econômico. Então a China, para todos os fins, ela é capitalista, né? Ela quer ser tratada como economia de mercado, mas ela vai escolher seus aliados. Então o Brasil, que é uma economia frágil em muitos aspectos, vai ser convidada em algum momento aí a escolher seu lado. Então essa guerra tarifária é uma guerra que já começa a fazer isso. Ela só não tem bomba envolvida, mas ela é uma guerra. É uma guerra tão séria quanto a guerra bélica. E você vai ser convidado a escolher lados. Então assim, você não quer ter tarifa comigo? Fica do meu lado. Se você e o outro por sua vez vai dizer: "Ah, você ficou do lado dele? Então comigo você vai ter 104% de tarifa". Então é uma maneira, eh, vamos dizer assim, mais educada de declarar guerra a alguém, mas é guerra. E aí, porra, eu não sei o futuro, cara. A OMC vai ter um papel importante nisso, em amenizar essa putaria toda. A independência dos países, em fazer seus próprios insumos, em conseguir manter a sua economia crescendo sem depender dos outros. O que eu posso te falar eu sou economista de formação e a história mostrou que isso não dá certo. Para não falar de outros países, falar do Brasil. O Brasil nos anos 30 até os anos 50 teve uma política que chamada PSI, Programa de Substituição de Importações. O economista que capitaneou isso era um cara chamado Celso Furtado, já devem ter ouvido falar. Ele disse: "O Brasil não pode fazer tudo, dependendo dos americanos. Vamos fazer tudo dentro de casa. Então, indústria automobilística, nós não vamos fazer só o carro, nós vamos fazer o carro, o alumínio, o vidro, a borracha, tudo". E aí não deu certo. Primeiro porque a gente fazia em pouca escala, segundo porque os outros americanos ficaram o resto do mundo ficou puto com a gente e parou de comprar. Resumo da ópera: inflação pra cacete aqui dentro. Antes de ter crise do petróleo, guerra do Golfo e tal, o Brasil já estava com inflação alta nos anos 60. Por quê? Porque substituiu importações. Então, é fácil de dizer que vai ter inflação nos Estados Unidos em breve. Essas duas quedas de juros que todo mundo estava precificando aí para o fim do ano e para o ano que vem, não deve ter mais. Então é uma pena. Alguém falou ontem de já imaginar 4 quedas de juros nas próximas reuniões. Tu acha isso inviável, não vai acontecer? Eu acho pouco provável. A velocidade que isso vai acontecer, aí depende dessa dinâmica. O que que os outros países vão fazer em retaliação, se o Trump vai mudar de ideia, se a OMC vai intervir, mas é fácil dizer que vai ter pico de inflação lá. Aí chega nesse ponto que a gente queria, assim, cara, somos brasileiros aqui, tupiniquim, e aí? O que que vai pegar? Por quê? Cara, nós somos a fazenda do mundo. O mundo come, a água tá aqui, tudo que todo mundo já sabe. Geopoliticamente, a gente não tem a posição mais privilegiada do mundo, mas também não é a pior posição geopoliticamente do mundo. Não estamos na Índia, não estamos em locais que eu não tenho acesso ao oceano, que eu não tenho, óbvio, não é o sistema logístico que é que tem nos Estados Unidos, mas tem alguma coisa aqui que não é o pior dos mundos. E aí, vamos para onde? O que que vai ser de Brasil com essa bilateralidade? E aí, que lado que você acha que a gente vai ficar, que a gente deve ficar? E aí vamos entrar no contexto político aqui. Eu saio muito dessa discussão direita-esquerda. Eu acho que não tem muito problema de direita-esquerda. Eu acho que tem 513 problemas. E eu queria que você comentasse sobre isso. Bom,
Eu tenho uma certa preocupação de para que lado a gente vai, e essa preocupação não é ideológica, é de política mesmo. Não é só o Brasil, assim, PT e PL, não é só isso. Estados Unidos fez isso. Era Trump, depois veio o Joe Biden. O Joe Biden desfez tudo que o Trump tinha feito. Agora voltou o Trump e ele desfez o Joe Biden. Ou seja, a democracia também tem o seu preço, que é essa mudança de ideologia desfaz o que o outro tinha acabado de construir. Se você pensar num país como 80, 100 anos para frente, ele fica numa gangorra, num zigue-zague infernal e ele acaba não construindo nada com isso. Eu vejo o Brasil com um pouco desse risco. Se o mundo for para esse bilateralismo, o Brasil pode um governo se alinhar melhor com a China, porque é uma ideologia mais similar, aí vem outro governo e fala: "Não, não, não, agora é Estados Unidos, vamos voltar lá com eles lá e tal". E ficar nessa gangorra. Eu acho isso muito perigoso. Eh, A incerteza é muito ruim, né? esse vai e vem é muito ruim. Mas eu te falar, quando eu estava no IB, Santander, a gente vendeu um ativo brasileiro muito grande para uma empresa chinesa. Então eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a China, a trabalho. Eu fui pra lá com um certo preconceito, falando: "Esse bando de comunista, eu odeio aqui e tal". Eu saí de lá com uma cabeça muito diferente, porque realmente um país comunista tem muitos problemas. A população tem pouquíssima liberdade, você não pode mudar de cidade, você não pode aumentar a tua família quanto você quer, você não pode morar longe dos seus pais, tem uma série de regras. Você não pode usar certos aplicativos de rede social o tempo inteiro, o governo monitora teus aplicativos de rede social, você não pode sair postando o que você quiser. Então, é muito ruim, é claro, mas tem um outro lado. A China tem um plano de país para daqui 100 anos. Eles sabem exatamente qual infraestrutura está faltando, qual cidade que vai nascer aonde. Tem cidades no meio da China lá, que é um lugar meio ermo, que eles constroem primeiro a cidade e depois eles mandam as pessoas. Tem cidades lá projetadas para 1 milhão de pessoas, já tem todos os bairros, todas as ruas, toda a energia elétrica instalada, só não tem pessoas. Agora a gente coloca o cidadão para morar lá. Esse plano de país, que a gente não vê em democracias, também é um lado muito legal. Dá uma certa inveja de ver isso. Então eu acho que, falando o que vai ser do Brasil, eu acho que a resposta de curto prazo que você quer é assim: a gente vai continuar sendo um país pacífico, menos na Faria Lima, porque Faria Lima vai estar um inferno de assalto e tudo. Celular. Tá tudo. Paulista também. Todo quarteirão tem uma viatura agora. Da GC, mas da Polícia Militar. Mas literalmente todo quarteirão, Eu sei. né? Tá horrível isso. Mas assim, o Brasil é um país considerado pacífico, é um país democrático, é um país em que as pessoas podem comemorar carnaval, ir pra praia, viajar pra onde querem, trocar de estado e tal. É um país que tem bastante riqueza natural, tem território, tem população grande, é uma bênção. Então a gente vai continuar sendo um polo de commodity para o mundo inteiro. Eu acho que esse movimento aí de Trump vai até ser bom pro Brasil em alguns lados. A gente é amiguinho de todo mundo, né? Pois é. É, Agora, no médio e longo prazo, a gente tinha que parar de exportar a laranja e começar a exportar o suco da laranja e o software que dá a melhor laranja para quem tem uma doença cardiovascular. A gente tinha que parar de exportar soja num container e começar a exportar o produto que emagrece, o produto que dá mais longevidade, lastreado a um software que faz essa medição em todo mundo. E ter uma logística. A logística é um negócio que não é difícil de resolver, mas a gente é um lobby de 1 século de caminhões que nunca foi resolvido no Brasil. A gente tinha que conseguir. Tudo bem, então já que a gente é um país de commodity, vamos pelo menos levar a porra da soja para um porto rápido e barato. uma ferrovia, né? É isso que a gente consegue. Você pega especialistas, eu tenho um amigo meu que fez mestrado comigo e ele foi para esse ramo. Hoje ele é um diretor da DHL, logística de Erlim. Ele mora lá. E eu converso com eles, às vezes, até hoje. Ele fala: "Cara, olha o mapa do Brasil. O melhor porto do Brasil era São Luís, no Maranhão. Cara, fica a um passo da América do Norte, fica a um passo do Canal do Panamá. Vocês conseguiam exportar para praticamente o mundo inteiro. África. E se você pegar ali Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Mas o acesso é péssimo. um retão, cara. Não é difícil, mas a gente nunca fez. E aí tem um monte de motivos para isso, mas eu te diria, uma solução de curto prazo é commodity com uma logística melhor, uma solução de longo prazo é ser o pulmão do mundo, mas aumentando o valor agregado do que a gente faz. Uhum.
Você acha que a gente deveria ser mais protecionista? Por quê? De jeito nenhum. Para fortalecer a indústria local, para depois, sabe, apanhar para criar calo, depois você vai brigar de verdade? Bobagem, cara. Tá? Isso é uma falácia, como a gente diz na ciência. Acreditar que você tem que proteger uma indústria para depois ela ficar boa é igual o teu cliente lá, rico, achar que ele tem que proteger o filho dele para o filho dele ser melhor quando ficar adulto. É levando porrada que aprende. E o Brasil naturalmente já nasce bom em algumas coisas. E quando eu digo commodity, não é só soja. Algumas plantas medicinais, alguns tratamentos e tal, só tem aqui no Brasil. Certos princípios ativos, certas moléculas, a gente descobre aqui facilmente. A gente não precisa ser só um produtor de açaí. A gente pode ser um produtor de biomedicina muito forte, de tratamentos, vacinas, de tratamento para bicho, eh, putz, Muita são coisa. ilimitados. Então, eu sou liberal de formação e de crença, cara. Tinha o pessoal na LSE lá onde na faculdade em Londres, que era meio assim, protecionista, governo e tal, intervenção e tal. Eu nunca fui e quanto mais eu vejo esses tarifaços aí aparecendo, mais eu vejo que vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Tá muito contra o mundo ideal, né, de liberalismo também. Também sigo essa linha. Eu falo em relação à indústria, eu dei muito esse exemplo em aula de economia básica. Pensa comigo, eu produzo laranja para dar no pau, por soja, boi gordo, se eu não me engano a gente só pede para os Estados Unidos em boi gordo. É isso, Tem mais, tem mais, a gente é o mais produtivo do mundo. de boi gordo. Beleza. Em vez de eu vender a soja, vender o suco ou a laranja, por que que eu não vendo o suco na caixinha? Por que que eu Produção não final, né? exato, por que eu invisto na tecnologia industrial? É porque é mais fácil vender de imediato e vai ficar caro o processo industrial? E aí muita gente os alunos perguntam, né? "Ah, tá bom, porque a gente tem tanto suco aqui, por que que o suco é caro? Se tem tanta soja aqui, tanta carne, tanto açaí, por que que é caro?" O processo industrial é caro, porque muita estrutura de industrialização de alimentos, de qualquer pega carro é metade imposto, porque o processo industrial nós temos que comprar de fora, muitas vezes. Hoje menos do que era 10, 20 anos atrás, mas ainda temos que comprar de algum lugar a tecnologia para montar o carro. Por isso que o carro fica caro para a gente aqui. Por isso que eu tive essa ideia de Bocó, mas pá, não sei, de repente, será que fechar um pouquinho, vamos fortalecer aqui primeiro? Mas não vai ser a solução, né? Vai ter que continuar liberando mesmo para a gente poder. Pô, a China fez isso e deu certo, mas é o que eu te falei, é um plano de país de um século. Então, primeiro nós vamos criar umas indústrias nacionais, depois nós vamos copiar tudo que é japonês e americano e alemão, depois, daqui 40 anos, a gente começa a fazer uns produtos bons pra caramba. Foi isso a China. A China, pós Mao Tse-tung, é uma China que só fazia brinquedo vagabundo de plástico e exportava para o mundo inteiro. Depois virou uma China que copiava a bolsa Louis Vuitton, copiava a BMW, copiava Toyotas. Hoje é uma China que faz a própria tecnologia melhor do que a deles. Então, eu acho que essa é a sua ideia. Mas isso é um plano de governo que depende de ter um único governo fazendo isso, né? Fazer isso numa democracia é muito mais delicado, porque vem um governo de esquerda, aí quer intervir pra caramba, criar imposto, e tal. Depois vem o governo de direita, desfaz tudo isso. Depois vem o outro e desfaz de novo. Então é um eterno mancha e desmancha. Vai ser uma revolução industrial e eu não sei se a gente vai ter condições de brigar. Deve ter um plano de país. No final das contas é isso. Considerações finais. Eu não consigo terminar, né, nem agradecer nem ninguém aqui sem falar de uma coisa que é provavelmente o principal motivo da tua existência. Antes de todos os alunos devem ficar te amar, te adorar, te admirar, você tem duas figurinhas em casa. A esposa só briga, mas tem os do, né, São 3 e figurinhas. aí? A patroa também é 10. Mas tem. Um de 3, um de 9. Isso. Coisa. Baloninho também, não, Nerge? O Pedroff nasceu com a minha cara. Nem precisei gastar com DNA, porque nasceu com a minha cara. Tomou tudo de Heineken. Todo mundo chama aí Paloninha. É bem parecido. Ele é bom aluno. Agora eu não sei o que ele vai querer fazer, cara. Ele vai fazer o que quiser. Eu não sei se vai pra finanças, eu não sei. Talvez o emprego dele nem existe ainda. Então ele vai fazer o que ele for feliz. Eu tenho que dar a liberdade pra ele achar eu dar a harmonia dele. Então eu não sei. O que eu tento é mostrar esses princípios, assim. Educação financeira eu dou em casa. Então, e eu tento não estragar também.
Que legal, que legal. Só ficou uma dúvida. Will de 3, imperativo? Outro Aprontão? Ou de 3 dá pra virada, 220 volts. Ó, ele é incrível como você pode ter 10 filhos, vão vir em 10 diferentes, né? E nasceram da mesma mistureba de célula, do mesmo pai e mãe e tal. O maior, ele é concentrado, ele é que nem a mãe dele, assim, ele é concentrado, ele faz o que é certo e tal. O pequeno nasceu mais tipo eu, cara, ele é tipo, fala pra cacete, criativo, ele gosta mais do que é físico, sabe, contato, pessoas. E é incrível como eles são diferentes, cara. Eu podia ser cego e surdo, eu ainda assim saberia quem é um filho e quem é o outro, de tão diferentes que eles são. Eu tenho essa diferença em casa também. A Lorena tem 7 anos, ela é bem mais tranquilinha, tal, na dela, gosta do mundo dela ali, das bonecas, dos filmes, desenhos. Escrever, desenhar muito, o moleque com 2 anos ele já destruiu metade da casa. E Deus sabe o que faz, ele manda primeiro o cálculo. Minha esposa fala isso. O difícil, vamos ter outro. Se ele mandasse primeiro a virada, porra, aí seria uma parada. Minha esposa fala isso, nós queremos 3. Aí ela fala, graças a Deus veio a Lorena primeiro, porque a gente veio pro segundo. Mas agora vindo o segundo, o terceiro eu não quero, esquece. E se o segundo fosse o primeiro, só ficaria nele. Ele já sobe na pia, ele me mostra vídeo, ó, subiu na pia ali. Sobe na pia, ele pega banana, ele come com casca banana. É bem moleque mesmo, mas assim, é muita diferença de um pro outro. Não, muita. Ontem mesmo, a gente deitou lá pra ver. A gente sempre tenta assistir alguma coisinha junto, uma série, alguma coisa, todo mundo no sofá, os 4. O grande fala, eu quero deitar na sua barriga. Ele deita aqui e fica assim. O pequeno sobe no encosto do sofá. Isso já é, mano, 10h30, 10h40, aí o pé pau. Aí você ouve do nada assim, Montinho! Ele pula em cima da gente e tal. Aquela loucura, né? Legal, legal. O que é top voice do LinkedIn? Eu nunca tinha visto, Bruno. Tu tá com o título lá de top voice. O LinkedIn dá isso. Eu acho que é pela quantidade de conteúdo e pelo engajamento deles. E aí eu percebi lá, foi bem legal, foi meio surpresa, eu não sabia, um dia eu entrei lá no perfil, tava lá, é tipo um solzinho, assim. Que bacana. A tua rede social principal é o LinkedIn, hoje, de comunicação. O pessoal do marketing da FK me cobra muito pra fazer Instagram, porque é onde tá o pessoal e tal. Mas o conteúdo que tá no Instagram é um conteúdo mais informal, palhaçada e tal. Então, ou eu teria que desenvolver isso, coisa que eu não faço hoje. Então o LinkedIn pra mim é um público profissional, que tem mais a ver com o que eu faço. Eu não tenho vergonha de me expor, assim, nesse sentido. E também não tenho que ficar fazendo grandes palhaçadas, expondo minha família, meus filhos e tal. Então eu acho que eu não sou um influencer nesse sentido, entendeu? Porque os influencers, eles colocam a foto do filho, colocam a foto dele na igreja e tal. E eu tenho a minha vida e tal, eu tenho uma certa reserva com isso, entendeu? Um perfil curioso. Quando antes da gente começar a fazer esse trabalho, o Guilherme, ele, nossa, brigava. Pô, vamos lá, vamos fazer, vamos para a rede social, fazer o que a gente está fazendo agora, que na verdade é 99% profissional. A gente não tem esse hábito de expor família e tal. Mas eu sempre ficava naquelas. Aí alguém comentou, não sei se foi você, falou, pô, mas tu dava aula para 40 pessoas, que vergonha é essa de ir para a rede social? Mas não é vergonha, é perfil. A gente não tá. É um hábito diferente, né? Quando você está em sala de aula, como aluno, como professor, não é público aquilo, né? Você não está expondo, você está trocando informação, é diferente, não é a mesma coisa de você expor seu cachorrinho no Instagram, assim, sabe? Mas eu acabei me adaptando porque eu tenho encontrado uma forma de Instagram, de Face, de qualquer rede social que você me colocar, de falar alguma coisa que vá servir para alguém. Então, se você pegar nas nossas redes lá, do conteúdo meu do Guilherme, é só, a curva de juros é isso aqui. Ó, ontem uma B26 está pagando IPCA mais 9. Sabe como é que é isso? Sabe como é que vai funcionar? É o conceito, sim, de engajamento, tá? Mas a gente quer, na verdade, através de viés educacional, passar uma informação que para nós é. Tava ontem na 26. plataforma lá. Esse é mais 9,18. Hoje deve estar pior, maior, quer O dizer. imposto de renda vai ficar uns R$8,5, mano. Com uma semestralzinha ainda. Absurdo, cara. Para 2 anos estava 8. Absurdo para 2 anos 8. Até brinquei com meus clientes. Só vou te oferecer porque não vai quebrar. Se fosse privado isso aqui, meu irmão, esquece, ia quebrar. Não dá, a modelagem não fecha. Você pensa que é privado, né? Você pensa uma empresa que precisa emitir uma debênture agora pra fazer um projeto. O cara olha pro IPCA mais nova e ele fala, eu vou ter que emitir a quanto? Exato. Não vai dar. Privada vai ter que pagar isso um dia. Essa é a conversa que a gente faz todos os dias, porque normalmente, e é aquilo, pô, tudo é bom e ruim, não tem uma regra certa, não dá pra ser generalista, como você bem disse, em tudo. A gente usa isso pra tudo. Por quê? O que a gente tem visto constantemente? Os clientes batendo, pô, aqui ó, me ofereceram na outra plataforma lá,
IPCA mais 11, IPCA mais 12. Tá, mas qual que é a emissora? Não, não sei, mas me falou que é isento de imposto paga juros semestral. É o exercício que a gente faz. O exercício que a gente faz é isso. Pensa, se você tá emprestando, tem uma contraparte, que é a pagadora. Essa é boa. Se pagar, é bom. Mas é verdade, se pagar, porque quando já não ficaram no meio do caminho, eles vêm só aumentando esse número. Então, o raciocínio que a gente faz com o cliente, porque o cliente, pra ele, no final das contas, é, pô, aquele grande banco me sugeriu, pô, é porque é bom vir daquele grande banco. Ele não pensa que é um emissor, que o banco só tá administrando. Também. Exato. Oferecia 140 do CD de remuneração. 17 de pré. Consegui pagar agora para as pessoas. É. Tem isso. Então, a nossa informação que a gente tem procurado trazer é sempre essa. Cara, se o cara tá tirando 17 de pré, ele teve um custo para estruturar essa dívida, ele teve alguns contratos que ele teve que registrar, que amarrar, ele tá pagando uns 25 ao ano. Essa empresa consegue sustentar o repasse do custo do dinheiro para o consumidor final dele? Qual que é o segmento? Qual que é a empresa? São os canais de negócios dessa empresa? E é muito mais educacional, porque o cliente no final do dia ele quer saber do quanto que ele vai pôr, quanto que ele vai tirar. E a gente tem feito muito essa provocação. Tanto que semana passada, a gente estava gravando aqui, entrou uma boa grana de uma cliente nossa, e ela falou, Gui, ó, o pessoal me recomendou esse eu vi que tem na plataforma da XP, tô mandando agora os milhões, aí aperta o botão você, o Marques, e faz a aplicação para mim. Falei, não consigo falar com você na profundidade que eu preciso agora, não vamos fazer nada, eu vou pôr numa compromissada e te ligo até o final do dia. A gente ligou à noite pra cliente e explicou, essa empresa que você tá sugerindo é uma empresa do segmento tal, que já tá difícil pelo contexto econômico, essa empresa já tá com a dívida alavancada, ela não vai conseguir repassar. A outra não é um segmento essencial. Será que você consumiria ou você comeria? Você pagaria a tua conta de água, de luz? Começamos a fazer esse exercício de uma forma bem cuidadosa. Resumindo, foi tudo pro tesouro. Tesouro, risk free, R$8,5 é muito. Não, uma R$6 já estaria lindo. R$6. Uma Sim. NTF 35, pô, pagando 14,5 ao ano, com volume de NTNF. NTNF? É, NTNF, que é a semestral. A LTN também tá bem próximo disso, só que não tem o semestral, mas eu tô dizendo assim, pô, um risco desse, praticamente que não existe. Se quebrar ali, já quebrou tudo o resto antes. Mas te pagando uma taxa dessa ao ano, com volume de negociação, que eu falo pro meu cliente, você nem precisa carregar até o vencimento. Daqui 4, 5 anos, na próxima correção de ciclo, você vai ter total liberdade para realizar um ágio. Dezembro nós pegamos 16. 16? Deu aquele estresse de Haddad e tal. O Brasil vai ter algum governo. Se você pega uma NTND longa aí, vai ter algum governo aí que todo mundo vai falar, agora vai, agora vai. Não sei se vai, mas pelo menos o povo tem essa esperança. Aí dá aquela fletada ou dá até um A boca de jacaré, né? mega tip. Na hora de apertar o botão. Verdade. Nós queremos logo, logo gravar outro só para falar de alocação contigo. Porque assim, é difícil entrevistar um cara muito... Do avião, indo pra fazer um mini roadshow, professor fazer um roadshow, que loucura. Tem aí umas instituições financeiras que vão fazer eventos com clientes na semana que vem. E eu vou palestrar nesses eventos sobre asset allocation. Parabéns, Gal. Global. Legal. Eu vou falar de offshore, não tem como fugir, vai todo mundo falar do Trump, eu certeza. Eu já estou preparado, que é certeza que vão falar. Mas também vão perguntar de alocação em Brasil. E é difícil você falar, porra, a bolsa em termos reais está de lado faz anos. É difícil falar entra na bolsa agora que tá barata. Porra, Falada pra quem, né? PCA mais 9, porra, R$8,5 risk free. É difícil. Qual que é a referência? Olha, não tem muita coisa para fazer, é difícil, gente. Falar com um cara desse tamanho, a gente precisaria de 10 horas. Hoje, tá? Aí você pega aqui, você dá quantas matérias no CFA? Hoje eu dou 1, 2 por level. Então, Preparado para dar tudo. de aula, acho que, cara, não seria um exagero falar que eu já dei todas. Estamos falando aí de um conteúdo de 500, 600 horas por level. Mais de 1.000 por level. Não, por level 300 e poucas. Então, uma pessoa que passa de primeira no CFA dou umas 1.000 horas, mais ou menos. Para o cara estudar 1.000 horas, ele deu aula 1.000 horas. No mínimo, né? E para dar aula 1.000 horas, ele estudou algumas milhares de horas. A vida de quem é do mundo acadêmico e comunicador é muito difícil. Então, a gente não tem nem como agradecer a tua presença. A gente promete gravar mais. Eu acho que é bom para todo mundo passar essa informação. A gente pretende que o nosso alcance seja muito alto até o meio do ano e, quem sabe, uma parceria eterna. Já vamos falar do Incompany logo logo.
Prepara aí, pessoal da Verge, que agora o level subiu. Obrigado, Paloni. Isso é um prazer, cara. Obrigado por terem me recebido aí. Espero ter trazido duas ideias boas aí. Tamo junto. Vambora. Corintiano? Corintiano. Jiu-jiteiro corintiano é problema. Ah, palmeirense, pô. Obrigado. Obrigado, valeu.